A Capitã Marvel volta a atacar e desta vez promovendo mais puro ódio contra os homens. Olá minhas lindas e adoráveis pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal e à minha opinião sobre o trailer de lançamento do filme Capitão Marvel. Não sei se já repararam, mas o filme feminista da Brie Larson já está nas lojas. Este filme é tão bom, mas tão bom que passados poucos meses da sua estreia no cinema, já está à venda para uso doméstico. Mas, quando pensávamos que a Brie Larson e o seu infantil feminismo e misandria tinham acalmado a crica, ela volta a atacar com uma cena cortada do filme Capitão Marvel. Agora que pensávamos que a personagem do referido filme não se podia tornar mais desagradável, incoerente e caprichosa, fomos agraciados com uma cena cortada para publicitar o filme em formato DVD e Blu-ray. Esta cena vai dar-vos a impressão que frases de engate vindas de um homem feio numa vã tentativa de interação social com o sexo oposto são coisas suscetíveis de serem julgadas e condenadas até às últimas consequências. Nice scuba suit. You need a ride, darling? Mas que raio de situação irrealista e estúpida é esta? Qual era o homem que abordaria uma mulher desta forma? Um idiota bêbado no século passado, talvez? Mesmo assim não sei. Este homem é uma caricatura. É claro que há homens que são perfeitos idiotas, mas há que lembrar que ser uma besta quadrada não é algo exclusivo dos homens. As mulheres em posições de poder costumam dar os piores exemplos neste sentido. Principalmente nos dias que correm, querem fazer-nos acreditar que gajos atrevidos como este são a razão para justificar o misândrico feminismo moderno que se alastra pelas sociedades civilizadas, as quais estão cheias de mulheres com uma autoestima abaixo de zero porque precisam constantemente de alimentar o seu frágil ego, dado que são facilmente manipuladas pelas redes sociais e pelos ideais de beleza irrealistas criados por outras mulheres. Acreditam em tudo o que lá vêem nas redes sociais, como uma criança acredita que precisa de um chocolate quando o vê numa publicidade televisiva. Gajos esquisitos como este não representam a maioria dos homens. Além disso, este tipo de personalidades são raras. Aliás, pessoas como esta são tão raras que só as vemos em maus filmes como este. Mas as feministas que estão por trás do argumento deste filme acreditam que as mulheres encontram gajos como este a toda a hora. E é tão difícil lidar com eles quando eles nos pedem para sorrir ou se dispõem a ajudar, não é? Como é que uma mulher forte e independente no século XXI consegue aturar tal coisa? Ai meu Deus do céu! É deste género de situações que as feministas se queixam? Sinceramente. E que tal a Capitã Marvel não dar importância ao homem e fingir que nem o viu? Em vez disso, ela faz algo apenas digno de um estado de sítio ou de guerra. A smile? Yeah. I'm offering to help you. Least you could do is give me a smile. Meu Deus, este diálogo é hilariante. É estúpido. Ninguém fala assim, não faz sentido algum. Um motoqueiro passa por uma mulher, faz um comentário inofensivo acerca da roupa dela, oferece ajuda e oferece-lhe boleia porque nitidamente ela parece perdida, senão não estaria às voltas com um mapa nas mãos. Então ele diz que está a oferecer-lhe a sua ajuda e o mínimo que ela podia fazer é dar-lhe um sorriso. Se este texto tivesse sido escrito por uma criança de 12 anos, até seria compreensível, mas trata-se de um texto escrito por adultos para uma personagem adulta. How about a handshake? I'm Veers. People call me the Don. Ele chama-se Madrugada e a forma como ele fala é demasiado vaidosa e convencida para quem acabou de conhecer outra pessoa. De qualquer forma, ele está a ser atrevido e esquisito, mas nenhuma das suas ações até agora é compatível com um crime ou coisa parecida. Querem ver a desproporcional reação da Capitã Marvel? Ela aproveita a sua força sobre-humana e está prestes a atacar e a roubar um homem inocente de forma corajosa e inspiradora para todas as jovens mulheres que existam por aí. Se prepara, Se prepara que o bicho agora vai pegar. Agora é que vai começar a baixaria. Here's a proposition for you. You're gonna give me your jacket, your helmet, and your motorcycle, and in return, I'm gonna let you keep your hand. Opa, é impressão minha ou este diálogo é uma espécie de plágio daquele que ouvimos no filme com Arnold Schwarzenegger, O Exterminador 2. I need your clothes, your boots and your motorcycle. É claro que se está à espera que este exterminador vindo do futuro seja tão violento, porque ele é uma máquina, não tem sentimentos nem emoções e ele é um androide programado para matar. Embora neste filme
ele esteja programado para proteger o futuro líder da resistência contra as máquinas que querem exterminar os humanos. Mas no filme Capitão Marvel, a Carolina Danvers era suposto ser a carismática e querida heroína da história, mas ela porta-se como um vilão, como um mauzão, como um rufia, basicamente como uma criminosa. E não é em autodefesa, não. Ela não foi atacada, bem como estendeu a mão para cumprimentar aquele homem que meteu conversa com ela. Take it. Take it. Oh. What, no smile? Dá para perceber porque esta cena foi cortada da versão exibida nos cinemas. Este não é o comportamento do herói, mas de um vilão. É uma cena estúpida, faz a personagem principal parecer uma pessoa horrível e dá-nos a vontade de perguntar: isto não era suposto ser um filme de super-heróis? Mas a cena continua com a filmagem que apareceu no cinema em que ela rouba também a roupa do manequim de loja. E sai dali a guiar a moto como se a estrada fosse sua e de mais ninguém. Mas que raio de bom exemplo é este? Alguém me consegue explicar esta ordem de ideias? Já deu para notar que as feministas modernas têm uma lógica muito contraditória em que dizem que as mulheres são fortes, poderosas e independentes, mas no entanto temos a Capitona Marvel, um ícone feminista, que é tão forte fisicamente como um super-homem. Ela voa pela atmosfera fora até ao espaço, atravessa naves espaciais e destrói-as facilmente, mas parece que ela é emocionalmente instável. Ela faz uma tempestade num copo d'água ao ponto de atacar alguém que a tenta engatar com frases de quinta categoria. Há que perceber que nesta cena não existe razão alguma para ela atacar este homem. Ele não é uma ameaça à integridade física dela. Ela não está em perigo e ela sabe bem disso. Mas mesmo assim, ela prefere portar-se como um rufia, atacando fisicamente o homem e ameaçando se ele não lhe fizer a vontade. Mesmo que ela não tivesse gostado da maneira como foi interpelada pelo homem, ela podia ter cagado no assunto e ter continuado a pesquisar o mapa sem recorrer à violência gratuita. E se invertêssemos os sexos nesta cena, imaginando um super-homem a atacar uma mulher sem ter sido provocado só porque ela tinha metido conversa com ele, e depois ele roubar-lhe a moto, tal como nesta situação. Toda a gente se aos arames revoltava-se contra quem permitiu tal cena neste filme. A Capitã Marvel tem mais força que qualquer ser humano, por isso estas foram já ações de um tirano, de um rufia, de um monstro. Das feministas modernas, quando alguém não concorda com as suas opiniões que promovem a desigualdade e ódio contra os homens e a superioridade da mulher. E torna-se chocante perceber que esta é a mensagem que as pessoas por trás deste filme queriam transmitir. Como é que esta personagem podia ser um bom exemplo para as jovens mulheres? Eu não percebo. Não só ela o ataca esmagando a mão dele, bem como ela faz chantagem ameaçando arrancar-lhe a mão se ele não lhe der o que ela quer. E quem sabe se ela lhe partiu alguma coisa, visto que ele saiu dali a correr completamente apavorado como quem tem pela sua vida. Uau, que heroína, tão corajosa que ela é. Se ele se tivesse negado, ela teria, por puro capricho, arrancado a mão dele e roubado as suas coisas na mesma, não era? Sim, isto é que é um bom exemplo de mulher. Atacar um homem que não lhe fez mal algum é o melhor exemplo de coragem e bravura que alguém pode dar, não é? Once I started doing more judo, I'd be like, "Ooh, that guy has a jean jacket on. I could totally throw him right now." Quando eu era criança ensinaram-me que isto na realidade é covardia. Mas no século XXI, com as filosofias mentecaptas das feministas modernas, até a lógica matemática pode ser posta em dúvida porque foi criada por machos. Esta cena parece uma desculpa esfarrapada para promover ódio contra os homens e lamber o cu ao incoerente feminismo moderno. Será que podíamos parar com isto? Esta doença sociomental de feminismo que está a tornar-se uma praga de proporções bíblicas? Exceto pela parte de Jesus Cristo pregado na cruz, claro, com certeza que não deve existir feminista alguma que se importe que um homem tenha sido injustamente crucificado. Aposto que se tivesse sido uma mulher a ser injustamente crucificada, estas feministas modernas haveriam de querer que a Bíblia fosse alterada, ou até criavam uma seita religiosa só para mulheres em honra dessa mulher que tinha sido pregada na cruz. E tu, que achaste esta publicidade promotora de violência gratuita contra os homens? Se gostaste deste vídeo, deixa um like. Se não gostaste, olha, paciência, clica dislike. Não te esqueças de te inscrever no canal e clicar no sino ao lado do botão de subscrição para receber notificações no teu e-mail. Não te esqueças de partilhar este vídeo nas tuas redes sociais e com os teus amigos. E onde quer que me estejas a ouvir, só me resta desejar-te um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, ou parabéns, se hoje é o teu dia de aniversário, ou se estás a celebrar outra coisa qualquer. Até ao próximo vídeo e viva a alegria!